Bom dia. Para quem não me conhece, meu nome é Rafaela Cristina, sou mobilizadora juvenil do município de Cruz. E eu, juntamente com o governo, fizemos um ciclo de live. O município de Cruz está aí desenvolvendo esse projeto, um ciclo de lives, onde a gente vai trabalhar sobre diversos temas. Há 3 semanas atrás a gente começou com esse projeto. A primeira live foi sobre protagonismo juvenil, a segunda sobre empoderamento feminino e essa vai ser sobre saúde mental, ansiedade. A convidada de hoje é a Isabel Cristina, ela que é psicóloga do município, vai aqui ter um bate-papo com a gente sobre ansiedade. Vamos aí bater mais na tecla no fato de ansiedade nos jovens, mas vamos sim tratar sobre a ansiedade em si. Lembrando que a gente era para estar no Facebook, mas infelizmente não deu para a gente estar por lá, acontecer alguns imprevistos, coisas ao vivo sempre vão acontecer alguns imprevistos, tá? Mas a gente veio aqui para o Insta. Peço a vocês que compartilhem com os seus amigos, compartilhem com pessoas para estar participando dessa live, tá bom? A Isabel já entrou, eu vou agora aceitar para a gente conversar sobre esse tema. Espero que dê tudo certo. Vai dar, se dê. Vamos lá. Vibrações boas. Ótimo, perfeito. Isabel, está me vendo? Está me ouvindo? Não tô lhe vendo, mas apenas lhe ouvindo. Agora eu tô vendo Não... e tô ouvindo. Pronto, está me vendo? Tô. Ótimo, também estou lhe vendo, estou lhe ouvindo. Graças a Deus agora deu certo, né? Vamos agora começar o nosso assunto. Isabel, vou pedir que você comece se apresentando, falando um pouco sobre você, tá bom? Tá bom. Eu me chamo Isabel, estou trabalhando no NAP, na psicologia, como psicóloga, e junto com mais 2 queridas, que é a Cris e a Luciane, nós 3 formamos a equipe de psicologia do NAP. E lá a gente trabalha respondendo, né, tentando atuar nas escolas, nas demandas das escolas e também com crianças com necessidades especiais, né, com deficiência. Ótimo. E eu entrei há pouco no serviço, estou com mais ou menos uns 2 meses no serviço, minha primeira experiência profissional, está sendo desafiadora, principalmente nesse momento pandêmico que estamos vivendo, trabalhando remotamente, é tudo muito novo para mim, mas eu estou muito feliz e agradeço já pelo convite, pela aposta na minha palavra e a todos também que estão na live, a Rafa também. Durante a gente teve uma troca bacana, enfim, está sendo muito bacana. É a minha primeira vez em uma live, eu também não tinha tido também experiência com lives. Para mim também realmente é um pouco um pouco não, é novo para mim, porque eu nunca participei dessas coisas. Enfim, eu estou feliz de estar aqui hoje. Coisa boa, Isabel. Nós que agradecemos por você ter aceitado o convite. E pelo incrível que pareça, você acredita que nesse ciclo de lives, a gente teve já 3 lives com essa da gente, mas todos 3 participantes disseram a mesma coisa, que era a sua primeira live. Pelo incrível que pareça, eu não sei o que aconteceu, está dando certo aí a gente ter essa participação, abrindo novas portas, né? Então é algo muito interessante. Estava até falando aqui no início da live que a gente trabalhou sobre protagonismo juvenil, sobre empoderamento feminino. Eu desejo que continue esse ciclo. Infelizmente não é da maneira que a gente queria, porque a gente queria sim algo presencial, algo que a gente tivesse juntos, mas como não é permitido, a gente vai aqui se virando de uma forma remota, acontecendo os imprevistos de vez em quando, mas graças a Deus vai dar certo e a gente vai conversando, tá bom? Isabel, por a gente ter os nomes Cristina, às vezes eu fico mais no Cristina, mas vamos lá para o Isabel. Isabel, vamos começar aí a abordar já o assunto. Você que é psicóloga, tenho certeza que você tem aí muitas coisas para falar sobre o assunto. Peço a você que já comece aí a dar uma introdução no tema. Bom, a gente hoje vai tratar sobre ansiedade, a gente vai trocar sobre esse assunto. É um tema bastante predominante hoje em dia, não só na questão do discurso, mas também na questão
do sintoma, porque é recorrente nas pessoas. Existe um número muito grande, muito significativo de pessoas levantando que têm ansiedade, que sofrem de ansiedade. E aí abordar um transtorno como esse vai de encontro com muitas questões, com muitos ramos, e é impossível, assim, de generalizar, pontuar apenas uma coisa quando se trata de sujeito, porque sujeito é individual, é subjetivo, mesmo que ele esteja ali rodeado de uma cultura, rodeado do outro, mas ele vai falar sobre essa ansiedade, e aí é onde vai circundar, aí, onde vai circular o tratamento, enfim, as possíveis saídas para a ansiedade. E aí, já falando nesse ponto, né, de que a ansiedade entrou aí como as protagonistas, né, desse campo aí da saúde mental, como um dos sofrimentos que tem levado a nossa sociedade a diversos abismos, a diversos dramas, como a depressão também, né, em paralelo à depressão e outros transtornos mais. Eu gostaria de falar aqui da questão, assim, tentar um pouco que pontuar algumas questões sobre a ansiedade, tá? E assim, a ansiedade, eu percebo, né, pelas leituras que eu fiz, por todas as coisas, enfim, que eu fui vendo ao longo da minha formação até hoje, ela um medo que dentro desse medo pode haver aí uma paralisação, vai desencadear aí experiências muito, que são desencadeadas por experiências muito do sujeito. A ansiedade para tocar esse ponto lógico, ela precisa diminuir o mundo desse sujeito. Esse sujeito vai diminuindo as suas relações, diminuindo o seu fluxo de pessoas, diminuindo aí a sua causa pelo ofício de viver. E aí pessoas que sofreram com essa experiência de trauma, de grande elas tendem a afunilar possibilidades do mundo. E aí o que acontece? Essa pessoa vai se travar, essa pessoa não vai querer mais sair à rua, essa pessoa não vai querer mais se relacionar, enfim. E aí essa pessoa vai entrando aí para dentro de si, né? E aí é uma situação em que muitas vezes a pessoa não sabe nomear o que é esse medo, de onde é essa ansiedade, por que isso está acontecendo comigo, porque é um que se esvai, né? Como se ele virasse fumaça, esse objeto aí que causa desse jeito. E aí torna inconcebível para ele. Mas, de certa maneira, há aí um saber que muitas vezes está ali recalcado, né? Que está ali em outro ambiente, que a pessoa não quer tocar, que a pessoa não quer ir se relacionar com ele, e aí acaba que fugindo desse saber para não sofrer ainda mais. É uma tentativa é um sofrimento para não sofrer, eu diria isso, sabe? Da ansiedade. Entendi. E aí aquela coisa, aquele jogo, aquele drama. Há algo que eu quero muito, mas eu também não sei se eu... Há algo que eu sei que vai acontecer, mas eu e aí leva aquela pessoa a ficar o tempo todo tentando controlar essas situações. E aí, nesse controle em demasia das situações, acaba que esse sujeito entrando em um adoecimento, e aí a ansiedade, né, nesse texto aí patológico. E aí, no fundo, esse sujeito sabe desse pavor, como eu falei anteriormente, jeito, apavorado por não querer sofrer, acaba não querendo saber desse sofrimento e criando mais e mais sofrimento. E aí eu vou entrar num ponto dessa questão do capitalismo, da globalização, dessa questão do consumo, que tem aí sua relevância sobre o sofrimento humano, né? Porque a gente vive numa sociedade que cobra muito da gente, que cobra muito belo, que cobra a forma perfeita de ser. E do jeito nós, né, que buscamos essa perfeição, nós buscamos ser os mais bonitos, nós todos buscamos ser, enfim, em todos os contextos da vida estamos aí nas tentativas, né, de fazer o melhor e ser o melhor, né? E aí acaba que entrando num sofrimento gritante, né? Porque não existe a fórmula perfeita, e aí tem esse discurso, né,
da positividade tóxica, o estado de felicidade compulsória, é preciso ser feliz o tempo todo, não se dá espaço para o sofrimento, não se dá espaço para a tristeza. E aí um sujeito que está totalmente invadido pelas exigências sociais, um sujeito invadido por essas exigências, que não consegue se desvencilhar delas, e todo custo sociais, acaba entrando num sofrimento. E aí, por essas exigências de felicidade, esse sujeito acaba que travando para falar do seu próprio sofrimento. E aí existe uma contenção da palavra, uma contenção. Aí esse sujeito não vai poder palavrear o seu sofrimento. Quando não se entra na palavra, quando não se entra na ação, quando esse sujeito não pode falar sobre o seu sofrimento, não pode falar que sofre, não pode falar que se entristece, pode chegar aí para o ato, ou seja, para alguma coisa que possa possibilitar que esse sujeito elabore esse sofrimento de uma maneira mais digna, mas muitas vezes acaba que entra na trama trágica, né? O ato, a saída de elaboração para conseguir ali viver esse sofrimento, se desvencilhar dele. E aí o que pode acontecer? O sofrimento pode atuar no corpo, não fala, quando não existe formas de falar, como é que ele vai atuar no corpo? A partir de sintomas. Pode ser os sintomas fisiológicos, vamos falar nele, a febre, a dor de cabeça, a dor na barriga. Ai, vai ao médico, procura saber por que aquela dor de barriga, por que aquela dor de cabeça, por que aquela dor no corpo, por que aquela tremedeira. E às vezes o médico não tem como responder, porque isso é da ordem do psíquico, né, do anímico, que é a questão da alma. E aí, esse sujeito, quando ele está ali impossibilitado de falar, ele acaba que o corpo falando por ele, e o corpo sofrendo por ele, mas ele sente porque aquele corpo é dele. E aí, tem outro ato que poderia ser o suicídio também, né, que é um tema muito delicado, um tema que tem ganhado uma proporção muito grandiosa, principalmente nesse período de pandemia, porque a pandemia ela tem anunciado as nossas fraquezas constantes, coisas que a gente tem colocado ali debaixo do tapete durante muito tempo na vida, sofrimentos que a gente tem colocado na distância, hoje eles estão vindo à tona, e são tantas coisas, são tantas invasões que não conseguindo lidar com todas essas coisas, né? E aí vai virando aquela bola de neve, sofrimento mais sofrimento, transtornos, são invasões que de fato, muitas vezes o sujeito acaba numa saída assim, que talvez não seja o suicídio, porque o que não vira palavra encontra alento no ato, né? Aí por isso que existe, né, as automutilações, porque o sujeito ele está tão invadido pelo sofrimento, ele não consegue endereçar esse sofrimento para outros lugares, elaborar em outros lugares, que ele vai elaborar no corpo dele, nele mesmo. Aí ele vai se reconhecer como o próprio precursor do seu sofrimento, uma própria coisa que faz sofrer. Acaba que ele vai de mundo que ele está vivendo, vai ali se contendo ao máximo, e aí ele vai voltar contra ele mesmo, né? Aí por isso que existe, talvez, por exemplo, uma pessoa que come muito, a questão aí tem ali um fundo mais profundo, é uma coisa mais profunda. E existem outros, várias formas aí que a gente percebe aí, vê que anda capturando na nossa sociedade acontecendo. E coisa aí que eu falo, imposições, né? Vamos dar um exemplo, muitos jovens, né? Para os jovens, e essa questão da tecnologia, das redes sociais, da massa, ela recai muito sobre o jovem, né? Porque esse jovem sempre tem cabelo, esse jovem não pode cair, saber envelhecer, mal sente aí, que é a fim do nosso, né? O perecer, todos nós,
nós vamos morrer, mas aí a gente pode envelhecer, pode farrela de morrer. A gente tem que estar feliz, a gente tem que estar sorrindo. E aí faz muito ah, compra produto X que você vai ser feliz, faz viagem tal que você vai ser pleno. Você tem que namorar o fulano tal, a fulano tal, que você vai encontrar completo. Não há, não há espaço para as nossas inquietudes, não há tristeza. Quando não há espaço para tristeza, se cria um momento, né? Porque, como eu falei anteriormente, pode ser repetitivo, mas é o que eu vejo mediante a tudo que eu falando aí ao longo da minha vida, né? Que quando você busca não sofrer, você está sofrendo, você acaba que colhendo mais sofrimento para si. Não dá para ter uma vida plena 100%, não tem como. A gente está numa pandemia, não tem como a gente não sentir, não tem como a gente se afetar, não tem como o belo aí se esvair de alguma forma, né? Não tem como. A gente tem que dar espaço para o sofrimento, para a elaboração do sofrimento, que haja coisa aí. E aí você trouxe aí que eu vi um relatório que você me mandou, a questão aí da cura da ansiedade, né? Ah, se existe uma cura para a ansiedade. Eu seria leviana de dizer assim, tem cura para a ansiedade, e antiética também, porque isso vai muito de encontro com o subjetivo, né? Com a demanda, com a questão do quadro clínico, como é que essa trama se forma. Há ansiedades e ansiedades, porque há mil sujeitos, né? Cada sujeito vai falar aí da sua posição quanto à sua ansiedade, e aí isso vai incorrer na questão do tratamento psicoterapêutico, da análise, da medicina, né? Da prescrição da medicação, mais precisamente quem prescreve é o psiquiatra. Então, assim, existe, né, maneiras, ferramentas de atuar ali frente à ansiedade, mas nada garante, sabe? Tentar contornar, Sei. dar de... Houve aqui um empecilho aqui, mas voltando. Eu até me perdi. Essas coisas. Pois é, você estava falando que não tinha a cura mesmo, mas tinha maneira de estar enfrentando. Não é que não exista a cura, mas assim, eu não vou dizer, porque não existe uma possibilidade em si, porque uma cura diz muito só de Entendi, coisa só, mas existem ferramentas, existem possibilidades para dar contorno, entendi. para possibilitar aí a elaboração dessa ansiedade, desse mal-estar, dessa doença, né? Há formas de tratamento, de tratar, porque como eu falei, há ansiedades, né? Não dá para dizer ansiedade, Entendi. porque fala de muitos sujeitos, né? Cada sujeito vai se relacionar de maneira muito diferente com a sua ansiedade. Porque isso aí vai condizer com a cultura que ele está inserido, com o subjetivo dele, o núcleo familiar em que ele está inserido. Enfim, são muitas e muitas coisas que vão aí gestionar a implicação, a responsabilização, a relação desse sujeito com a sua ansiedade. Mas existem sim tratamentos, existem a medicina, a própria medicação, que pode fazer laço com a psicoterapia, né? São, por exemplo, tratamentos antidepressivos ou de calmante. Há possibilidades e possibilidades. E para além disso também, há outras possibilidades, possibilidades do sujeito a endereçar esse sofrimento às coisas que ele gosta, às coisas que dá dignidade ao sofrimento dele, à existência dele, né? Como, por exemplo, um filme, uma atividade física, sair com os amigos, estar com a pessoa que gosta, enfim, existem as possibilidades e é o sujeito que vai traçar esse caminho. Quem que vai dizer para o sujeito, é o próprio sujeito que vai aí no decorrer, no curso da sua vida e das possibilidades que ele está encontrando, que ele vai ali se acolhendo, que vai encontrar aí as maneiras de lidar com esse sofrimento. Lembrando que
a vida, ela não é só felicidade, a vida não é só alegria, né? A vida também, ela tem as suas mazelas. E a gente tá aí nessa onda da questão do incurável. Incurável de quê? Incurável da própria vida. Ninguém se cura de viver, né? Ninguém se cura, ninguém se salva de viver. E aí a gente vai encontrando nesses caminhos algumas possibilidades para dar dignidade àquilo que não se cura, né? As mazelas que é existir. Mas existir também tem a sua poética, tem a sua beleza, tem os seus possíveis. É um sofrimento não todo, né? Mas eu vou tentar aqui retomar por conta desse empecilho. E é importante, assim, eu estou falando aqui do sofrimento, pode alguém pensar assim, nossa, ela está arrumando sofrimento, sofrer é legal, sofrer não é legal, não. Não é bom ficar triste, não é bom chorar, não é bom sofrer. Impõe isso, e a gente vai aos trabalhos. Mas eu estou tentando aqui falar da dignidade que pode esse afeto, sem que esse afeto deve ser incluído. Ele deve ser incluído nessa dignidade, de fazer com que o sujeito elabore as suas escuridões, né, para que essas escuridões possam vir à luz. Né? E aí, quando algo do sujeito é colocado aí como algo que não pode ser, não pode vir à luz, esse sujeito acaba entrando em sofrimento. Né? E aí é aquela coisa, né? Fazer aí com que esse sujeito trabalhe isso. Você falou outro ponto, né, da questão aí da infância, e lá no roteiro. E aí pode ter ansiedade na infância, como seres humanos, uma criança não deixa de sofrer. As pessoas, elas são muito das crianças. A criança não tem posição, sofre, a criança não pode, enfim, ser sujeito, né? Se responsabilizar aí pela sua vida, E é um fenômeno que está muito, o fenômeno da ansiedade em relação a uma coisa que está muito em paralelo ao enredo familiar. Porque aí essa criança está tendo a sua vida, os seus caminhos, a sua posição de sujeito, a partir do que esse enredo familiar possibilita a ela. Esse enredo aí é pai, mãe, enfim, eu estou falando aqui de funções, tá? Função paterna e função materna. São essas funções aí que vão dar aí a possibilidade de subjetividade, entrar no campo social, no campo cultural. E essa criança, quando ela começa a amadurecer, quando ela começa a ser cultura, ela vai ter que de muitas coisas, né? Inclusive da aí de totalidade, pais, ela vai perder a possibilidade de ter pais para responder ali por elas. Vai crescer e ela vai responsabilizar pela sua própria atuação no mundo. E aí isso tudo tem um custo, né? E esse custo é na ansiedade, no sofrimento, na depressão, enfim, pode ser da criança, né? Crianças que são muito levadas, enfim, questão de atenção, enfim, tudo isso aí tem um preço. E aí é isso, né? Pronto, é isso. Isabel, realmente você falou bem assim mesmo, de uma forma bem resumida, a ansiedade, porque muitas pessoas podem ter essa dúvida, ansiedade, o que é ansiedade? Como eu faço para descobrir se eu tenho ansiedade? Então é algo que está tão comum na nossa sociedade hoje em dia, que a gente vê assim, às vezes qualquer sintoma, as pessoas estão dizendo, tu é ansiosa, tu tem ansiedade. Hoje em dia a gente fala isso para muitas pessoas. E a gente pode trabalhar essa ansiedade nos jovens. Como acontece essa ansiedade nos jovens? Você até abordou na parte 1 da nossa live que o jovem está ali sendo influenciado pelas redes sociais. Às vezes o maior inimigo para esses jovens são essas redes sociais. E é tão interessante como os temas se batem, porque em todas as lives a gente ressalta isso. Hoje em dia as redes sociais buscam por um padrão, buscam padronizar algo que merecem não ser padronizadas, não merecem ser valorizadas. E sim, ficar dali oculta, para ver se a gente pode desenvolver
maneiras da gente estar ali naquele meio, vivendo bem, vivendo bem consigo próprio. E como a Tailane que está participando, ela disse que a ansiedade está muito comum. Exatamente. Está tão comum que hoje em dia a gente às vezes até para de falar, porque, ansiedade. Ansiedade é a pessoa ter medo, ansiedade é a pessoa estar aí sentindo coisas que às vezes nem está sentindo, mas diz que está sentindo. E uma vez eu estava estudando sobre esse ciclo de lives antes de iniciar, e eu vi, né, eu citei os 3 temas que eu pretendo sim trabalhar: ansiedade, depressão e estresse. Onde eu vi uma frase bem interessante que dizia: depressão é excesso de passado, estresse é excesso do presente e ansiedade é excesso do futuro. Porque quem sofre de ansiedade, a gente pode mesmo perceber que às vezes está ligado com aquilo que pode acontecer, que ainda vai acontecer. É ter um controle do que vai acontecer. Exato. Você falando, eu vou falar aqui você tocando aí nesse assunto, eu vou falar aqui dos destinos da ansiedade, né? O toque pode ser um destino aí da ansiedade, né? O toque aí que é essa questão da organização compulsiva, de ter tudo organizado, ter tudo controlado, ali dentro do ambiente que está vivendo. Isso aí incorre para o mundo também, né? Para controlar as situações do mundo, para controlar o que acontece ali na vida do outro, na vida assim, enfim. É um controle real, né? Uma tentativa de controlar o mal-estar, o sofrimento que, repito, é inerente à nossa existência, né? Tipo assim, estar vivo impõe a gente sofrer, mas é um não todo. E Exato. desenvolve dramas, né? A vida tem o seu desenrolar em dramas, mas também nas alegrias, né? Os cuidos aí que a gente tem, cuidos que a gente vai encontrando umas horinhas ali de felicidade, de alegria. Tem que as pessoas elas possam elaborar o sofrimento de uma maneira digna, né? Possa se desvencilhar desses objetos que causam sofrimento e se endereçar a outros objetos que possam trazer dignidade, né? Possam aí se enrolar nessa trama, né? Porque um sofrimento, gente, digo aqui, eu não estou romantizando, mas um sofrimento tem que ser levado muito a sério. Qualquer sofrimento, seja ele ansiedade, seja até a tristeza, que às vezes levam assim como uma coisa tão pequena, mas tristeza é uma grande coisa, é uma coisona que pode desencadear muitas outras coisas. E assim, tem que ser levado muito a sério o sofrimento. Mas não é assim, o sujeito que está sofrendo, ele tem que ser retirado desse sofrimento. Muito cuidado, né? Porque às vezes aquele sofrimento é que tem algum significado à existência desse sujeito. Não é só chegar e dizer assim, não é como a medicina, né? Que chega lá, eu vou te dar um remédio aqui para o teu problema passar, para o teu mal-estar passar. Por isso que é preciso escutar esse sujeito, se colocar a trabalho na escuta, para deixar que esse sujeito fale desse sofrimento e que ele elabore as suas questões, mas não entrar nessa onda aí de ensinar esse sujeito o que ele deve fazer, de dizer assim, sai desse sofrimento, se retira daí, esse daí só te faz mal. Como é que tu fica aí se é uma coisa que tu diz que te faz mal? O sofrimento aí não é na onda aí que eu falo, do sofrimento que eu estou falando, não é dessa onda aí do adicional, do que é para ser extirpado, retirado de lugar, mas é do que deve ser elaborado, porque um sofrimento nos coloca muito a trabalho, né? Se a gente bem pensar, são os nossos sofrimentos, as nossas mazelas, as nossas tristezas que nos colocam a trabalho para a vida, mas não se amarrem só aos sofrimentos, é preciso elaborar esses sofrimentos em outros lugares que lhe deem dignidade. É por isso que eu digo que as pessoas tenham mais possibilidade de se desvencilhar desses objetos que fazem mal, que causam dramas em sua vida e possam endereçar o seu sofrimento a coisas mais dignas, a coisas que possam aí suceder em outras coisas que dignifiquem a sua existência, né? Que deem possibilidades, né? E que possam ser aí, que a vida possa ser vivida com mais dignidade em si. Vou tentar colocar aqui na live hoje, nesse momento. E aí, Pois é. fazer alguma pergunta para mim, tá? As pessoas aqui fazer alguma pergunta. Eu não sei como é que... Fiquem à vontade, tá, gente? Se vocês quiserem fazer, e tem algumas pessoas concordando, Isabel, exatamente. A Érica aqui está com a gente, a Érica locutora, está concordando.
Tem muitas pessoas Olha, que estão adorando aqui. estou me sentindo famosa. Tem várias pessoas aqui na live. Obrigada. Olha só, não, você é 10. Isabel, você falou no início da live, agora eu não sei se foi no início dessa ou no início da outra, porque que tipo, você estava falando, se justificando que você não está romantizando o sofrimento. Às vezes as pessoas, nós estamos em algo tão confuso, porque nas redes sociais mesmo. Vamos lá, que é um post dizendo que você não pode sofrer, você tem que dar a volta por cima, você tem que estar com um sorriso no rosto, por mais que esteja destruído por dentro, você tem que estar com um sorriso no rosto, mostrando que você está em pé. E lá no outro post, no post seguinte, interessante que a gente vê. Diga o que você está sentindo, a sua dor é necessária, não seja feliz todo o tempo. Então fica aí uma confusão de informações, mas é como aquela coisa, tudo tem o seu equilíbrio. A gente não vai parar de sofrer. Oi, Roseli. A gente não vai parar de sofrer, porque isso é inevitável. A gente está num mundo cheio de pecado, cheio de tudo, a gente não vai parar de sofrer. Às vezes a gente mesmo ali está ali numa situação que só vem sofrimento pra gente. Mas o que que acontece? Nós mesmos não devemos estar todo o tempo sofrendo, nem todo o tempo sorrindo. A gente tem que estar o equilíbrio. Aquele sofrimento está lhe fazendo, o quanto está lhe fazendo mal? Você acha que precisa de um tratamento com a ajuda de outra pessoa? Ou você sozinho ali sentado, sentado escrevendo alguma coisa, pensando melhor, você consegue resolver aquela tristeza, aquele sofrimento? Ou então, se você está com aquele sofrimento constante, por que você não busca uma ajuda? Não para estar sorrindo todo o tempo, e sim para você se adaptar com aquela tristeza, entendeu? Tem algumas perguntas, Isabel, que agora começou as perguntas. Roseli está aqui nos parabenizando. Muito obrigada, Roseli. Obrigada, Roseli. A Rê, no salão da Rê, está dizendo que é muito necessárias, exatamente. O Evaldo está perguntando, como você avalia o comportamento dos adolescentes no intuito da busca da felicidade? É como eu falei, né? A juventude, ela anda tão invadida por essa onda de envelhecer e de não sofrer, né? Aí pelo discurso do capitalismo, pelo discurso social, pelo discurso cultural, enfim, que esse sujeito acaba tentando aí constantemente buscar essa felicidade, né? Um comportamento aí que não cessa, que não para, eu preciso ser bonito, eu preciso ser perfeito. Uma simples foto na rede social, eu me coloco aqui porque, tipo, se eu for postar uma foto na rede social, ou qualquer coisa do tipo, eu faço eu me coloco em mil e uma questões, enfim, será que isso tá bonito? Será que isso tá legal? Será que o outro não vai rir de mim? Será que o outro não sei o quê? Eu preciso estar perfeito, eu preciso estar bem, eu preciso estar plena. E aqui a rede social, ela é um dispositivo que maquia muito o nosso sofrimento, né? Porque aqui só existem pessoas lindas, belas, bonitas, né? Perfeitas, ricas, maravilhosas, viajadas, inteligentes. Aqui não existe uma pessoa que sofre, aqui não existe uma pessoa que tem um problema familiar, aqui não existe uma pessoa que, enfim, está vivendo um drama na vida. Você pode perceber aí, se você enrolar aí nos feeds alheios, até nos nossos próprios feeds, né? A gente se coloca muito feliz, muito bonito, muito ali, cheio de filtros, cheio de coisas ali que tapem as impossibilidades, né? Que tapem aí o nosso sofrimento, que não diga que a gente sofre, né? E é isso, assim, é um comportamento que não cessa, porque o jovem é a pessoa que está mais invadida por esse ideal aí de perfeição. Exato, Isabel. Eu já vejo assim, no intuito da busca da felicidade, você primeiro sentar e dizer qual é a minha felicidade. Porque às vezes o que é felicidade para mim pode não ser felicidade para você. Entendeu? Então, para a pessoa buscar essa felicidade, a pessoa precisa saber qual é a felicidade certa de correr atrás. Não é porque você é psicóloga, vamos neste assunto, não é porque você é psicólogo, que posta lá no feed que você é feliz, que você ama a sua profissão, que eu vou tentar entrar no caminho da psicologia para ser feliz também. Eu vou ter que ir com os meus medos, as minhas qualidades, os meus defeitos, para ver em qual caminho certo eu vou seguir, para ir buscar realmente a minha felicidade. A sua é diferente da minha, e aí é como a Rê botou aqui, a positividade tóxica. Exatamente. Às vezes você está tão ali
querendo colocar a pessoa para cima, que às vezes você está atrapalhando o desenvolvimento daquela pessoa. Às vezes você diz, vai dar certo, vai dar a volta por cima, não precisa ficar assim, vai dar tudo certo, acontece, tem um propósito. Eu mesmo sou dessas pessoas, mas o meu intuito é de mostrar força para a pessoa, tentar levantar ela, né? Só que, querendo ou não, eu vejo isso, agora que eu estou estudando mais sobre esse assunto, eu vejo que dependendo da forma que você aborda o assunto com essa pessoa, você pode estar ali privando ela de resolver aquele problema que tem nela. Então é algo que realmente é um pouco complicado em trabalhar nisso. Mas eu vejo isso, o intuito da felicidade é você saber a sua felicidade e depois você ir atrás dela. Você tocou aí num ponto importante, né, dessa questão aí da felicidade como algo geral e algo, enfim, que cabe a todos, né? Um modo de ser feliz que cabe a todos. Você falou aí é muito importante e é onde vai aí fazer aí um paralelo com a frustração que muitos jovens sentem, né? Porque eles veem muitos modelos de vida, muitos modelos. É o modelo da banda favorita, é o modelo do amigo, é o modelo ali enfim, que é mostrado na rede social, na televisão, enfim. E aí esse sujeito, esse jovem quer seguir esse modelo porque acha que ali vai encontrar o sofrimento ou a felicidade, que vai apaziguar o seu sofrimento, enfim, que vai trazer uma totalidade. O modo em que você vê a vida é diferente. Então você precisa parar, eu acho que essa é a solução. Parar de querer ser igual a outra pessoa e querer viver aquele padrão que é colocado para a gente viver. Eu sempre falo isso em todas as lives, creio eu que todas as lives eu vou falar isso, porque é algo mesmo da minha opinião, de dentro mesmo, que você deve parar de seguir padrões. Deve ser você mesmo, deve entender qual é a sua felicidade, qual é a sua dor, o que lhe faz mal, o que lhe faz bem. Você citando essas coisas, você consegue se desenvolver, consegue ir atrás de ajuda para você. E lembrando que o que é bom para mim, às vezes não é bom para outra pessoa. Não é porque você conseguiu sair de um processo de ansiedade, lidar com esse problema, que você vai dizer, fulaninho, eu tomei tal remédio, deu tudo certo. Toma também. Não é assim. Entenda. Se coloque no lugar do outro, mas no sentido de você entender que aquela pessoa precisa de ajuda. Não é que você sozinho vai ajudar ela. Não é você, com a mesma solução que você encontrou, vai solucionar os problemas da outra. Então é bem interessante você se colocar no lugar do outro, mas em compensação entender que o outro é diferente de você e você é diferente dos outros. Tá bom? Leva bastante a Luciane... sofrimento. Pode falar. Leva bastante a sério o sofrimento, né? A sua existência e reconhecer os sofrimentos, enfim, como algo importante, algo que não deve ali só ser extirpado, que não necessariamente é algo que incute aí ao erro, ao feio, mas reconhecer o sofrimento, trabalhá-lo e poder aí seguir a gente ainda aqui com o sofrimento ali de estar vivo, né? Mas também há algo aí nessa questão do sofrimento. Pronto. A Luciane está... você quer ler? Pronto. A Luciane colocou aqui, exatamente, na maioria dos casos, especialmente em casos de ansiedade patológica, qualquer ajuda não ajuda. Verdade. Então, o melhor que um amigo familiar tem a fazer é incentivar a procurar ajuda profissional. Isso mesmo. Exatamente. Que até a Rê concordou, logo abaixo, ela colocou exatamente, Luciane. Normalizar a busca de ajuda profissional sem estigma de loucura. Exatamente. E às vezes, lembrando aqui o comentário, me lembra o comentário da Rê, que às vezes você está muito ligado procurar um psicólogo, um psiquiatra, é que você está louco, que você precisa ser abdominado ali do mundo, né? Você não deve buscar a ajuda de um psicólogo que as pessoas vão atirar pedra em você, dizer que você está louco, que você está com frescura. Não é. Se todos soubessem, todos procurariam a ajuda de um psicólogo. Um psicólogo precisa de um outro psicólogo. Então vocês têm que entender que isso a gente tem que normalizar. É mais um tabu que a gente tem que quebrar em relação a isso, que não é só loucos, não é só pessoas pessoas com precisão que vão ao psicólogo. Às vezes você vai a um psicólogo para entender a sua euforia de alegria, para entender a sua euforia de tristeza. Então é algo tão relevante que a gente precisa sim normalizar.
Não é porque você não vai impedir de ir a um psicólogo por motivo das pessoas acharem que você é louca. Por favor, então vamos acabar esse estigma, vamos relevar que ajuda profissional é sim necessária para todos nós que sofremos aí de algum transtorno, de alguma ansiedade, de alguma coisa, tá bom? O André aqui comentou que a mídia em si contribui de alguma forma para intensificar ou agravar um pouco mais a situação de casos de ansiedade com inúmeras informações negativas, distorcendo muitas vezes a informação em si. Bom, eu acho que até essa eu poderia responder, né? Porque realmente é como a gente diz, essa mistura de informações que a gente encontra nos meios de comunicação prejudica muito o nosso pensamento. Às vezes você vê uma coisa ali, horas depois você vê o contrário daquela notícia. Então você acaba tendo uma confusão na sua mentalidade. Então contribui sim, no meu ver, depois a Isabel pode até complementar, contribui sim por conta que às vezes as pessoas traz tantas notícias negativas nesse tempo de pandemia. A gente vê no começo mesmo, às vezes não era nem só o vírus, e até hoje a gente vê isso. Às vezes é a ansiedade, aquele medo que a gente tem, aquelas informações ali chegando na gente de uma hora só. Então é algo bem complicado. Então eu vejo que contribui sim. A gente deve ver o que lhe faz bem, você ver quais os conteúdos que você deve procurar para a gente conseguir aí resolver essa situação. A Isabel quiser complementar algo, acredito eu que ela saberia explicar bem melhor que eu. É fazer o crivo, né? Filtrar realmente o que te faz bem, o que pode trazer dignidade à sua vida, né? Um pouco de alento à sua existência. E aí vai do encontro do um a um, né? Cada um vai encontrar aí as suas maneiras de lidar com a onda do sofrimento, enfim, com a própria pandemia em si, né, e que as pessoas tenham dignidade, possam ter recursos, né, que haja aí a atuação vigente dos dispositivos públicos, né, viva o SUS, eu não poderia deixar de falar isso, né, que atua aí fortemente, apesar, né, das dificuldades, das impossibilidades, né, enfim, que é mais assim, as pessoas terem mesmo essa dignidade, poder ter acesso aos dispositivos para poder trabalhar o seu sofrimento, para poder se cuidar, para poder aí viver um pouco mais. Vou partir dessa metáfora, a gente que eu vi num livro, que é comentado pela Nina Sarold, né? Ela faz um comentário muito legal, que ela fala assim, que a gente não é um caderno de contabilidade, né? Não é uma conta ali que fecha, que termina, que tá ok, né? Não existe isso de fechar, de dar o ok, porque a gente sempre, que a gente esteja ok, algo ali vai, algo ali que tá tão certo. E aí, a ver com a própria vida, se responsabilizar com as suas questões e, mais uma vez, levar muito a sério os seus sofrimentos, as suas questões existenciais. Se necessário, busque uma ajuda profissional, né? Se você não suporta isso, se você não consegue elaborar isso mesmo, busque um profissional. E aqui tem Raimundo. A mídia em si, acho que você já leu isso, né? Não? Foi, Ah, exatamente. A Rei está valeu. dizendo que encaminhou a live, mas o perfil está fechado. Rei, eu peço desculpa, porque eu me esqueci de que o Instagram estava fechado. Então, inclusive, eu acho que as lives atrapalhariam um pouco devido a isso, né? Porque o perfil estava fechado. Eu estava deixando aberto o perfil, só que eu sofri um pouco com isso, porque às vezes entrava muita gente, a gente tem pessoas que a gente não conhece e acabava recebendo mensagens que eu não desejava e eu tive que fechar. Mas aí eu vou pensar, né? Inclusive vou deixar o convite aqui para vocês, porque a gente não fez as lives ainda pela página do Nuca, Nuca Cruz Ceará, devido ter poucos seguidores, então acredito eu que se vocês puderem lá seguir, a gente já agradece muito e a gente vê a possibilidade de começar a fazer as lives por lá mesmo, porque é uma página que tem que estar registrado e é melhor que todo mundo assiste, não tem constrangimentos maiores, tá bom? Então, se vocês puderem seguir, eu já agradeço, indicar nos stories de vocês para seguirem, eu já agradeço muito. O Luan Silas colocou que a ansiedade fisiológica é um processo natural nosso.
né? Então é algo que ele contribui aí. Assim, eu achei muito bacana esse comentário. Meu amigo, Luan Silas, de Forquilha, obrigado pela Olha colocação, que legal. pela participação. É isso mesmo, sabe? Muitas vezes a ansiedade, quando não do grau patológico, mas a ansiedade mesmo natural, inerente do próprio corpo, né? Às vezes, quando você está ali em uma situação de medo, em uma situação de muita alegria, de muita euforia, às vezes você começa ali a somatizar, né? Que é o que ele falou aí, o fisiológico, né? Dá aquele frio na barriga, uma dor de barriga, dá uma dor de cabeça, ou dá uma suadeira, enfim, são várias coisas aí que incorrem aí nesse processo aí da ansiedade fisiológica, né? Que é um processo, como ele bem colocou, muito natural da gente, né? Por isso que a gente não pode Ótimo. ir diagnosticando tudo desenfreadamente, né? Nomeando tudo, qualquer coisa, enfim, falando pelos outros, é preciso ter cuidado, por isso que é importante a escuta, né? Enfim, levar muito a sério o sofrimento do sujeito. A Andréia está dizendo que a conta está privada. Desculpa, tá, Andréia? Não... Antes de começar, eu acho que eu estava tão eufórica, tão nervosa no começo da live, que estava dando tudo errado, não estava dando certo eu falar com a Isabel, não estava dando certo começar a live. Eu fiquei um pouco nervosa, muito nervosa mesmo. Então foi algo que eu vi aí na primeira live, a Isabel saiu do nada, estava conversando, depois saiu, eu digo, pronto, vai começar de novo, né? Eu já até fiquei assim um pouco mesmo, muito nervosa, não me adentrei a esse detalhe, mas eu já até expliquei o motivo, mas eu vou ver, tá bom, sobre isso, se eu tiro a conta do privado, dependendo muito da próxima semana na live, a gente vai ver aí sobre isso, a gente vai falar e resolver todos os problemas técnicos, se Deus quiser. E algum dia eu vou gravar uma live que não vai dar nenhum erro. E se der, vai ser pouco, que o constrangimento vai ser menor. A Vitória está dizendo aí, parabéns, menina, estou gostando muito. Muito obrigada, Vitória, pelo seu retorno. O professor Igor está dizendo verdade, Rafaela. Obrigada, Igor.